Olá, pessoal. Eu sou o professor José Ricardo Skolmovski, sou coordenador do curso de Pedagogia e hoje estou aqui para conversar com vocês a respeito de uma temática que é bem impactante, principalmente nos últimos dias. É a temática da globalização. Nós vamos falar hoje a respeito de globalização e as influências do conceito ou do fenômeno de globalização na sociedade, no trabalho e também na educação. Eu espero que a partir deste conhecimento, embora genérico, mas um conhecimento que faça uma exposição de maneira geral, você possa, juntamente com aquilo que você já possui de conhecimentos, agregar aí material para pensar um pouquinho esse fenômeno tão importante e presente na nossa sociedade. Vamos lá? Bom, primeiramente eu quero conversar com vocês a partir da ideia do conceito de globalização. Quando nós pensamos a ideia de globalização, ou o tema, o que logo nos vem à mente? A conexão e a interconexão que nós temos entre as várias ou as variadas partes do nosso mundo, não é isso? Na verdade, essa globalização, ou o conceito de globalização, mais próximo é entender a globalização como um fenômeno. É isso mesmo, não um fenômeno, aquele jogador de futebol, mas um fenômeno de fato, um fenômeno que acontece dentro da nossa sociedade. Isso porque a globalização, ela se refere às ações que ocorrem numa escala global, nos mais variados aspectos, sejam eles nos aspectos econômicos, culturais, educacionais, sociais. Então, são as ações que ocorrem em grande escala. Essa ideia da globalização, ela é um fenômeno que acontece na nossa sociedade há muitos anos. Se nós formos analisar, desde as grandes navegações que a história vai nos contar, e logo após as grandes navegações, o desenvolvimento do capitalismo e as relações que nós temos entre países, mas é um fenômeno que foi ficando cada vez mais forte, principalmente com o mundo após o término, o pós-Guerra Fria. Então, pós-Guerra Fria, nós tivemos aí um alavancamento desse fenômeno da globalização, principalmente pensando no desenvolvimento econômico que os diversos países do nosso globo terrestre tiveram. Quando nós olhamos, então, para esse nosso globo e para esses nossos países e seus desenvolvimentos, nós percebemos principalmente a mudança do papel dos governos dentro dos seus países. Porque a cada momento, a cada ano que vai se passando e conforme esse progresso econômico vai sendo desenvolvido em cada país, nós vemos uma mudança também no sistema econômico ou na filosofia desse sistema econômico, que nós vamos passar a chamar de fenômeno neoliberal. O que seria o neoliberalismo? O neoliberalismo é quando o papel do governo, o papel do Estado na sociedade muda. Ou seja, o neoliberalismo ajudou a desenvolver essa globalização. Porque a partir do neoliberalismo, as mudanças no papel do Estado fizeram com que o Estado não ficasse mais intervindo diretamente na economia, intervindo diretamente nas ações das empresas ou nas ações das indústrias, no Estado diretamente. Então, o governo, os Estados, eles não atuavam, a partir do neoliberalismo, tem-se a ideia do Estado mínimo. Estado mínimo é aquela ideia do Estado que intervém o mínimo possível e deixa que o Estado, ou deixa que a economia, ela se autorregule, ela flexibiliza para que as indústrias, as empresas possam progredir. Então, essa é aquela ideia da liberdade econômica, né? O Estado ele vai ter a intervenção mínima e vai possibilitar, ou vai fomentar, né, proporcionar ações que possam melhorar o desempenho dessas relações econômicas em escala nacional e mundial. Então, o neoliberalismo basicamente é isso. É o Estado, o papel do Estado muda e ele passa a intervir menos, e se ele intervém, é para facilitar a liberdade econômica, para que as empresas possam trabalhar e elas mesmas acabam se regulando. Se precisar de alguma coisa, o Estado ajuda no desenvolvimento econômico.
e não regula o desenvolvimento ou regula o sistema, né? Veja, a partir dessa mudança do papel do Estado, nós vemos um contexto muito significativo. Qual que é? O contexto de que as empresas tiveram maior liberdade, as indústrias tiveram maior liberdade para o desenvolvimento de ações na economia, no mercado. E é aí que nós vemos esses agentes que favoreceram o desenvolvimento da globalização. Quem são eles? Primeira ou prioritariamente a população, os estados, os blocos econômicos, os próprios organismos internacionais como a ONU e também, e eu diria principalmente eles, principalmente elas que são as empresas transnacionais, que são as grandes empresas. Este fenômeno de grandes empresas transnacionais, ele advém desse processo do neoliberalismo, percebem? Com essa flexibilidade, essa liberdade econômica possibilitada pelo neoliberalismo, as empresas agora conseguem fomentar mais e de forma mais significativa essa economia e acabam se desenvolvendo em grandes partes do nosso globo terrestre. É só uma análise para você perceber como isso acontece, é quando você pergunta, e o meu celular, ele foi feito em Taiwan ou ele foi feito nos Estados Unidos? A tecnologia é norte-americana, mas a produção do material é em Taiwan. Percebem? Por quê? Porque as relações de produção, elas vão acontecer de acordo com as necessidades daquela empresa. É isso que nós vemos com essas empresas transnacionais. Partindo dessa ideia, nós vemos muitas mudanças, pessoal. Mudanças onde? Mudanças nos transportes, mudanças na comunicação, na cultura, na economia e mudanças positivas e negativas. Quando nós olhamos para as mudanças nos transportes, essa mudança é uma das mais vistas por nós. Como? A partir do fenômeno da globalização, quando nós compramos algo, né? E compramos este algo lá pela internet, nós percebemos lá no transporte algo que está longe de nós, chegando na nossa casa. Então, há uma mudança significativa no fenômeno que o fenômeno da globalização produz nos transportes. Outra mudança é na comunicação. Os meios de comunicação mudam, as formas de nós nos comunicarmos mudam a partir desse conceito global. E também a nossa cultura, porque a comunicação que nós recebemos e as informações que nós recebemos agora são também em escala global. Nós bebemos de outras culturas e nós mesclamos a nossa cultura com a cultura dos outros. Isso faz com que nós tenhamos, é claro, um fenômeno conhecido nosso, que é o da diversidade, que é uma temática que é muito conhecida nossa, a diversidade. E para além dessa mistura e dessa mescla, nós também vemos os choques de cultura, que se caracterizam por um grande problema. Por quê? É neste momento dos choques de cultura em que nós vemos as ações ou as atividades, os movimentos que são preconceituosos nos choques de cultura, como, por exemplo, o fenômeno da xenofobia. Passando aí da perspectiva ou da visão da mudança na área da cultura, nós olhamos também uma mudança no aspecto da economia. Por quê? Veja, empresas grandes que detêm de grande poder acabam formando grandes monopólios, oligopólios de corporações, né? E isso faz com que a gente perceba também uma mudança, onde pequenas empresas talvez não consigam administrar essa visão global, o que acaba gerando algumas mudanças negativas, que são as exclusões e as desigualdades. A globalização traz, com todos os seus benefícios, também malefícios, e estes que nós comentamos agora, que é a exclusão e as desigualdades, são fenômenos conhecidos. Aquele que está alheio à internet, alheio aos meios digitais, por exemplo, está excluído, está vivendo num processo de desigualdade social. E é aí que entra, de novo, outro fenômeno, ou o outro item da nossa temática, que é a educação. A educação vem dentro desse contexto de globalização com o intuito
de fomentar e desenvolver estas pessoas, desenvolver a população, para que ela possa ser incluída dentro desse processo de globalização e nessa era nova do conhecimento, nessa nova era do conhecimento. E nós vemos um teórico muito conhecido, Roger Dale, que vai falar sobre uma agenda globalmente estruturada para a educação. Por quê? Porque nós analisamos o fenômeno da globalização em escala mundial. É claro, globalização numa escala mundial de cultura, de trabalho, de sociedade. E quando nós olhamos para a economia também, quando olhamos para a educação, também nada muda. A globalização também impacta na esfera educativa, exatamente pensando no aspecto de atender, a partir desse conceito, né, dessa visão de globalização, uma exclusão social e fazer dela uma inclusão social por meio da educação. E nisso, nós vemos significativamente o papel da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e de um dos seus órgãos, que é vinculado à ONU, que é o Banco Mundial. Professor, não entendi. Como que a ONU está investindo ou está pensando, ou o Banco Mundial está pensando sobre educação? Pois é, o Banco Mundial, pessoal, é um organismo vinculado ou específico de uma secretaria, de uma pasta da Organização das Nações Unidas, que é, como eu falei no slide anterior, é um dos agentes principais deste fenômeno global. Então, a ONU, ela fomenta ações em nível global, o que faz com que nós tenhamos em nível global, em escala mundial, uma mesma visão e uma mesma concepção do que seria importante em termos educacionais. A ONU, por meio da Unesco, que é um dos seus braços relacionados à educação e cultura, vai desenvolver muitos e muitos projetos e vai fomentar estes projetos nos países, inclusive aqui no Brasil, com o objetivo de fazer tratados com países para que estes países possam desenvolver a sua educação e, através desse desenvolvimento, dessa educação, conseguir o tão almejado desenvolvimento econômico e a inclusão social, a inclusão dessa comunidade que antes estava excluída. É por isso que é tão importante a educação, para incluir. No nosso último processo de inclusão, nós vemos os tratados da ONU, e os tratados que nós percebemos são um deles, que vocês devem conhecer, a Agenda 2030, que é a Agenda 2030, o compromisso que os países membros da ONU, que são, dentre eles, o Brasil, assumiram para cumprir até 2030. Aqui nos slides, eu trago um pouco sobre o que é, então, o Banco Mundial, né? Que foi criado e que hoje fomenta e desenvolve esse aspecto relacionado à educação, né? Principalmente apoiando de forma financeira internacionalmente os países que estão em crescimento econômico. São vários os projetos do Banco Mundial que fomentam, né, os países no intuito de trabalhar em soluções sustentáveis para reduzir a pobreza e gerar prosperidade em todos os países que são países membros do Banco Mundial. Mas dentre eles eu quero destacar o papel fundamental que a ONU desenvolve na área da educação. E daí aqui eu trago para vocês esse texto que é das prioridades e estratégias para a educação do Banco Mundial, onde o Banco Mundial destaca neste documento que a educação é crucial para o desenvolvimento e para o crescimento econômico e para a redução da pobreza. Olha lá o que se diz: a educação, especialmente a básica, contribui para reduzir a pobreza e, ao aumentar a produtividade dos pobres, reduzir a fertilidade, melhorar a saúde, além de dotar as pessoas das aptidões de que necessitam para participar plenamente na economia e na sociedade. Ou seja, nós vemos aqui a importância da educação nesse papel de viver a globalização e de estar inserido ou de inserir os indivíduos
na globalização, nesse novo contexto de sociedade globalmente estruturada. Então, a ONU ela traz uma agenda globalmente estruturada, ou seja, uma agenda de prioridade na área da educação estruturada para todo o mundo, para todos os países. E nós vemos isso por meio dos tratados, como, por exemplo, a agenda que eu já comentei, que é a Agenda 2030. Eu trouxe aqui apenas para que nós possamos destacar alguns compromissos que já foram feitos dentro da ONU e dentro desses tratados. Em 2011, nós tivemos, por exemplo, um lema que era o lema do Banco Mundial, da Unesco e um lema da ONU também para a educação, que era aprendizagem para todos. E tinha o seu slogan, desenvolvimento humano, centrar no indivíduo e potencializar sua capacidade produtiva para operar no mercado. Acentuar as conexões entre educação e mercado de trabalho, centrar nas competências e habilidades. Ou seja, o que o Banco Mundial e o que a ONU, como órgãos que pensam a educação para a nossa sociedade. Uma educação que dê para os indivíduos a capacidade de serem inclusos nessa sociedade nova. Que sociedade? De forma que eles possam trabalhar, operar no mercado, para que eles tenham competências e habilidades para o mercado de trabalho. A estratégia 2011-2020. O Banco Mundial vai concentrar cada vez mais a sua ajuda financeira e técnica para promover resultados de aprendizagem. Os olhares do Banco Mundial, os olhares do compromisso de aprendizagem para todos, é em concentrar a sua ajuda para que tenha padrões de equidade, de qualidade, de forma que possam conseguir medir o desempenho e apoiar políticas públicas de inovação. Então, nós vemos aqui, mais uma vez, a preocupação em alcançar a todos com essa aprendizagem. Então, a gente vai ver uma estratégia 2011-2020, que é a aprendizagem para todos os indicadores, e daí a gente vai ver nesse período que houve uma intensa proposta de sistemas de avaliação, como, por exemplo, o Enem, ENAD, os Sinais, o SAEB, etc., que são as provas, né, as avaliações, que medem e indicam os resultados para perceber onde estão as falhas e assim poder melhorar. E nós vemos também políticas de avaliação. Quando nós tivemos o Fórum Mundial de Educação, a declaração de Incheon, nós vemos então um compromisso de educação 2030 para uma agenda 2030, que é o quê? Assegurar uma educação inclusiva, que seja incluir aqueles que estão excluídos, né? Então, fazer essa inclusão social daqueles que estão num fenômeno de desigualdade social e promover qualidade de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Este, juntamente com outros fóruns mundiais, como o Fórum de Educação da Coreia do Sul, que ocorreu também em 2015, também pensando sobre habilidades e competências para a formação, reconhecendo a educação como motor para o desenvolvimento econômico e enaltecendo a participação do setor privado na educação. Então, tudo isso nos faz perceber a educação como aprendizagem ao longo da vida, a educação como forma de dotar o indivíduo para que ele tenha competências e habilidades para o crescimento econômico e diminuição da pobreza, e educação como ferramenta central para o crescimento econômico, não só na perspectiva da escolarização, mas como estratégia para o desenvolvimento do próprio indivíduo e também do próprio país como um todo e da própria nação, pensando a educação numa perspectiva mundial. Então, por que queremos, ou por que se quer hoje essa inclusão e essa inovação e da tecnologia dentro da escola? Porque a lógica da escola hoje é adequar a produção do mercado, é se adequar e produzir ao trabalho, né, como forma de conhecimento e divulgá-lo, ou seja, uma educação relacionada com o mundo do trabalho, na lógica produtiva para o mundo do trabalho. Esta foi a nossa participação breve, espero que você tenha compreendido um pouco a respeito de globalização e as influências da globalização na sociedade, no trabalho e na educação. Grande abraço!